Começando agora o nosso podcast No Caminho, realizaremos uma série de conversas acerca do Reino de Deus e assuntos concernentes no estúdio 304. Hoje, nesta noite, nos dá o privilégio pastor missionário Josué Soto, da Guatemala. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Rosam. Muito obrigado também a todos aqueles que estarão conosco nos seguintes minutos. Que Deus abençoe. Eu me sinto muito honrado pela oportunidade de estar aqui no estúdio 304, tendo como anfitrião o pastor Rosam. Muito obrigado, pastor, pelo convite. A gratidão é nossa, nosso país te abraça também. Estamos felizes. Amém. Estaremos falando acerca de diversos assuntos nessa série, né, no estúdio 304. E iremos abordarmos nessa noite a questão missão. Falaremos um pouquinho sobre igreja e o ponto de vista que o senhor tem acerca da mesma, questão teológica, de uma maneira bem rasteira, né? Nos outros episódios teremos alguns assuntos mais contundentes, mas louvado seja Deus por sua vida, e nós queremos aproveitá-lo no bom sentido nessa noite para estarmos fazendo algumas perguntas acerca da missão. Nós bem sabemos, como igreja, como cristãos, que o propósito triunfal da igreja é a pregação do evangelho, né? Está registrado no ID, Marcos 3,16, e em toda a Escritura Sagrada, onde o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos fazer discípulos, ensiná-los e anunciar a Ele todas as coisas que Ele nos disse e que ficou registrado. Quantos anos o senhor tem de cristão? Bom, pastor Rosam, eu tenho que ir vários anos para trás e falar ao respeito do ano 1998, na cidade da Guatemala, na capital. Eu venho de uma família cuja origem é muito ligada ao evangelho. Eu nasci em um lar evangélico, né? O meu pai, ele era diácono de uma igreja na capital da Guatemala. E minha mãe também era uma fervente crente. Sim. É uma mulher muito dedicada ao Senhor. E eu nasci no ano 1983. Quando eu nasci, meus pais, eles congregavam em uma pequena congregação na cidade da Guatemala. E os primeiros 5 ou 6 anos foi maravilha. Foi um tempo realmente muito especial, ainda sendo uma criança. Até o dia de hoje eu lembro muito bem. Tenho grandes recordações dos primeiros dias como família, muito ligados para a igreja. E foi até o ano 1998 que eu tive um encontro com o Senhor, já nós morando em uma cidade chamada Villalobos, ao sul da cidade da Guatemala, em uma pequena congregação. E foi a partir desse momento em que eu senti a chamada de Deus para o ministério. Certo, muito bem. Então, o senhor tem quantos anos de idade, desculpe? Hoje eu tenho 40 anos, dos quais 26 anos servindo no ministério, 26 na obra anos, missionária. 26 anos servindo a Deus. De acordo com os relatos das Escrituras Sagradas, inclusive Atos dos Apóstolos, nós vimos que Paulo teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. E eu quero frisar e perguntar ao senhor também acerca do seu encontro. Como foi o seu encontro com Cristo? Todos nós sabemos que temos curvas no caminho de Damasco. Exatamente. E o encontro foi com a mesma finalidade. Acredito que sim, para todos os cristãos, embora de forma diferenciada. Cada um teve um encontro diferente. Exatamente. Como foi o seu encontro? Ok. A sua experiência, né? Nesse tempo, foi no ano 1996, que a minha família ela mudou do centro da cidade da Guatemala e nós fomos para um bairro ao sul da cidade da Guatemala. Esse bairro era um bairro assim que estava nascendo, e eu lembro muito bem que os primeiros anos foi de
ter convivência com os filhos da vizinhança. Eram jovens inquietos, mas que realmente tinham sonhos como qualquer outra criança, qualquer outro adolescente. Eu lembro muito bem que uma tarde eu me encontrava brincando com alguns outros adolescentes e, de repente, apareceu a esposa de um pastor, uns missionários que chegaram à vizinhança, e eles estavam fazendo culto aí perto. Eu lembro muito bem que a esposa do pastor, ela chegou com a minha mãe. A minha mãe estava tendo dificuldade de comparecer à igreja dos primeiros anos, onde meu pai foi diácono, mas infelizmente nesse tempo meu pai já estava afastado dos caminhos do Senhor. Então eu lembro muito bem que a esposa do pastor, ela ficou muito insistente de convidar-nos para congregar nessa congregação que estava nascendo. E uma tarde, enquanto eu estava brincando, eu lembro que ela passou e ela me falou: Josué. Eu lembro que no meio do momento da brincadeira, eu parei, olhei para ela e fiquei assim suspenso, aguardando que ela me falasse alguma coisa, e falou: Josué, eu gostaria de convidar você para que hoje esteja conosco no culto. Aí eu lembro que eu parei, um colega de brincadeira, ele chegou comigo e me falou: Josué, você vai embora? Eu estou indo embora. Eu senti nessa hora como que algo me estava chamando. Nesse momento, realmente, eu larguei o jogo, fui para minha casa. Eu tinha 13 anos. 13 anos. Quando eu fui para minha casa, rápido, troquei roupa e fui para o culto. Quando eu cheguei ao culto, eu lembro muito bem que o pastor ele estava pregando e ele estava fazendo um apelo. Eu sentei, fiquei poucos minutos sentado e eu senti que algo me chamava lá na frente. Ele continuou fazendo o apelo e, sem que ninguém chegasse comigo, me falasse alguma coisa, fizesse algum tipo de pressão, eu coloquei em pé e fui para a frente. Nessa hora, eu lembro que eu dobrei meus joelhos, fiz a oração e eu senti uma alegria que nunca antes eu senti. Imagina, eu nasci em um lar cristão, evangélico, mas eu entendi de que Deus precisava tratar comigo. Eu apenas estava passando a adolescência, logicamente, como qualquer adolescente, em algum momento eu di trabalho para minha mãe. Eu tinha um grande sonho. O meu sonho era ser futebolista. Certo. Era ser jogador profissional. E nessa mesma hora, Deus colocou no meu coração começar a ler a palavra do Senhor. Eu lembro que a minha rotina mudou. Continuei sendo aquele rapaz, filho da dona Emma, Dom Ovídio, que ia para a escola todas as manhãs. Só que a diferença é de que eu já sentia essa chamada não só apenas para congregar em uma congregação, mas também servir ao Senhor. Certo. Eu lembro muito bem, pastor Rossan, que um dia minha mãe ela falou: olha, você não vai jogar mais bola não, porque você vai ser um pregador da palavra. A primeira vez que minha mãe falou isso, eu lembro que eu não gostei. Sinceramente, eu não gostei. Por quê? Porque isso era algo que estava muito longe do que realmente eu não tinha no meu coração. Sim, a princípio. Mas, logicamente, eu tinha meus planos, mas o Senhor tinha os planos dele para comigo. Sim, é maravilhoso. É uma experiência, eu vou usar o termo mística, os teólogos vão entender, né? Isso. Esse sentido de místico, de mística, porque é algo sobre-humano, sobrenatural, que envolve. Uma certa feita, pastor Josué, um amigo meu de muito tempo me perguntou acerca da minha conversão. Nós usamos esse termo, né? Conversão, aceitou Jesus, enfim. Cada um tem uma fala diferenciada. E eu disse para ele: eu não sei. Eu não sei. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu me deparei, eu estava com as duas mãos para cima,
né, levantado, é óbvio, e me desmanchando em lágrimas. Então, é algo que não tem nem como, são palavras inefáveis, né, como diz o apóstolo Paulo. No tocante ao nosso início, a nossa fala, nós usamos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né, o encontro que o Senhor teve com Paulo, e falamos também da ordem imperativa de Jesus, do ir, pregar, anunciar o Evangelho. O senhor já falou um pouco dos seus sonhos, o que queria que viesse a ser a sua vida no futuro, né, um jogador de futebol. Mas nós sabemos que Paulo ele estava montado em um animal, né? Um animal, uma cavalgadura, né? Uns falam cavalo, uma égua, eu não sei. Era algum animal que ele estava sobre ele e ele caiu. Vamos usar o termo, entre aspas, cavalo. E, além do seu sonho futebolístico, o encontro com Cristo nos fez cair. Fez o senhor cair do cavalo. Vamos usar esse termo. Despencar os seus sonhos, mudar o seu ponto de vista, até mesmo mexer com as suas estruturas, a minha estrutura, a estrutura daquele que tem realmente, que teve, que tem, que terá um encontro com Cristo. Tudo muda, né? Repentinamente, os caminhos se tornaram opostos, às vezes paralelos, porque dá para fazer os dois. Embora, citando Paulo e essa ordem do Senhor Jesus, vem embutido na nossa fala o chamado, a vocação. E ela fala bem mais forte. E o que o senhor teve que abandonar nesse percurso, nesse trajeto de 26 anos? Bom, desde o início, esse ambiente era um ambiente que, aos poucos, foi enchendo de muita coisa ruim na Guatemala. Justamente foi no ano 93, 94, que na Guatemala, depois de quase 40 anos de guerra civil, certo, começou um tipo de movimento de jovens, que ao início era tipo aqueles jovens que andavam na rua, faziam barulho, escutavam a música assim, com alto som. Depois, esses movimentos tornaram-se grupos violentos. E muitos desses jovens que... Como se gangues, guetos... Exatamente. E na Guatemala e nossa região, no espanhol, nós conhecemos como maras. Maras. As maras. Perfeito. Tá a Mara Salvatrucha, a Mara 18, que são dois bandos contrários. E muitos desses jovens que cresceram comigo, infelizmente, enquanto Deus me tomou para seus propósitos, eles começaram também a tomar um rumo diferente. Infelizmente, muitos deles acabaram nas garras do inimigo, né? Através desses grupos de violência. Perderam a vida. Alguns deles começaram a entrar no crime. Alguns deles começaram com extorsão. Infelizmente, também alguns deles perderam a vida por causa desse tipo de vida que ele tinha, né? Eles começaram a cometer muito delito. E desde esse mesmo momento eu vi, pastor Rossan, a graça de Deus trabalhando na minha vida, porque enquanto muitos jovens estavam se perdendo, né? Nessa vizinhança, Deus me estava afastando para seus propósitos. E uma coisa, pastor, que eu falo, que além dos meus sonhos, Deus também começou a trabalhar a nível familiar. Porque quando Deus chama a gente, e muitas vezes um é jovem, as pessoas elas ficam com muito receio. Eu lembro que chegou um parente e falou para minha mãe, aguarda, espera um pouco. Em espanhol nós falamos llamarada de tusa. Em português se diz fogo de palha, né? Sim. Então, passageiro, falava, exatamente. Passa. Vai ser fogo de palha, né? Deixa ele acalmar a emoção, ele vai voltar à sua vida normal. Mas na medida que eu comecei a andar com o Senhor me começou a levar por lugares... Caminhos diferentes. De intimidade com Ele.
Eu lembro muito bem que poucos meses depois de eu ter me convertido a Jesus, Deus colocou no meu coração entrar em um tempo de jejum. Só que, como para mim, jejuar era algo novo, eu não sabia como, eu não tinha um manual. Tinha uma liderança, um pastor, o pastor daquela pequena congregação aonde eu entreguei minha vida a Cristo Jesus, chamava-se Oscar, agora ele já está na presença do Senhor. E eu lembro que ele era muito entusiasta com a mocidade da igreja. Pegou a todos os jovens da igreja e nos colocou na rua para pregar a palavra do Senhor. Sim. Aí foi o início do meu ministério. Às vezes, prática. Exatamente. A gente ficava pregando na rua dia sábado. Às vezes não pregávamos a ninguém. Apenas uma que outra pessoa saía pela janela para olhar, curioso. Mas esse foi o início de uma caminhada. Quando o senhor fala praça, pequenos vilarejos, pequenas comunidades, aldeias, é isso? Exatamente. Traz para nós Estamos falando assim... De Guatemala, né? Estamos falando assim de um bairro. Bairros. Bairro pequeno, popular. Exatamente. Então, a gente começou pregando a palavra do Senhor pelas ruas do bairro onde nós morávamos. E lembro que uma noite, foi uma quarta, quinta-feira, num culto no lar, o pastor Oscar, ele falou: amados irmãos, eu preciso que a igreja apoie o culto que nós iremos ter o próximo sábado. Ele falou de uma maneira engraçada, né? E ele falou: olha, se prepare porque vamos ter um pregador internacional. Aí os irmãos nem ficaram empolgados. Nossa, vamos ter um pregador internacional. Aí, na mesma hora, ele fechou um olho e olhou para onde eu estava, dando o entendimento, né, de que ele estava falando de mim. Então, todos os irmãos começaram a rir. Mas eu entendi que, através das palavras dele, ele estava sendo usado pelo Senhor para falar... A confirmação do chamado que a gente fala, ao respeito do meu futuro. Sim, ministério, porque Deus estava começando a trabalhar no meu coração que minha chamada era levar a palavra do Senhor pela face do mundo. Sim. E para esse momento, eu enxergava isso como algo muito distante. Certo. E o meu entorno, a minha família, a minha mãe, ela ficava com essa preocupação, porque eu começava a jejuar, passava um dia, 2 dias, e uma vez o pastor me chamou, o pastor Oscar me chamou. Eu lembro que ele estava sentado, ele usava uns óculos grandes, ele chegou e me chamou. Quando eu cheguei para a igreja, ele mandou eu sentar na frente dele e falou: o Josué, ele não me chamava de Josué, me chamava de Davi. Davi. O meu segundo nome. Porque tinha mais outro jovem com o nome Josué, mais velho que eu, membro mais antigo da igreja, que todo mundo conhecia como Josué. Então, eles falaram: não vamos a chamar a você de Josué, vamos chamar você de Davi. Mas eu entendi até nisso, pastor Rossam, que tinha algo profético. Porque era como Davi, que estava lá no fundo, né? Estava aí escondido. Escondido nas malhadas. E tinha alguns outros rapazes mais altos que eu, mais velhos que eu, com mais experiência, mais capacidade para eles desenvolver, explanar a palavra. Mas conforme foi passando o tempo, o pastor Oscar foi direcionado por Deus para eu ser o líder do grupo, do movimento evangelístico que estava nascendo nesse tempo. Sim, é interessante, pastor Josué Soto, que eu cheguei ao pastorado aos 33 anos de idade. E eu corri ao contrário, e não ao encontro. Isso. Eu corri. Chegou um determinado momento da minha vida que eu não tive para onde correr. E louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Eu cheguei aos 33 anos de idade em uma grande convenção, a maior do Brasil, não vou citar o nome, mas isso não é mérito meu, não é? E a honra e a glória seja dada a Deus. E alguns estranharam, né, por causa da idade. E uma certa feita, alguém me disse assim: foi amadurecido no carbureto, né? Carbureto é um produto que se usa para maturar, para dar maturidade nas frutas, enfim.
principalmente na banana, quando está verde, vai, não é? Inclusive é o que eu gosto bastante, né? Banana. Deus, ele tem pressa. E ele chama pessoas novas e vai capacitando. Exatamente. E eu vou falar algo importante, eu sei que o senhor sabe, e estou falando para aquele que nos assiste, que nos vê, nos ouve, que chamado é chamado, vocação é vocação. Mas o chamado e a vocação não é substituído pelo preparo. Então, você pode ter 15, 20 anos. Exatamente. Você tem que se preparar. Procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Não é? Percalços no caminho, dificuldades, todos nós temos. Não quero dizer com isso que a pessoa que tem experiência com o Senhor, não estou falando em questão intelectual, acadêmica, teológica, não é isso. Não quero menosprezar, porque nós somos de uma igreja centenária e os que vieram para cá e iniciaram a obra, alguns trabalhavam, outros estudavam para poder se preparar. E muitos foram leigos, mas deixaram um grande legado. Eu vou lhe fazer uma pergunta e vai estar encaixando dentro do nosso hall de entrevista. O senhor já dirigiu alguma igreja? Sim, eu fui pastor certo tempo em Portugal. Nós usamos o termo dirigir igreja, ou seja, conduzir um rebanho, Exatamente. estar na frente, liderando um povo, né? Exatamente. Ao longo dos anos, além de ter dirigido a igreja, Deus me permitiu trabalhar simultaneamente dentro de diferentes ministérios dentro da Igreja do Senhor. Ok. Sim, eu fiz essa pergunta porque eu costumo dizer que existem 3 mundos diferentes para nós cristãos. Mas eles estão entrelaçados. Exatamente. Mas eles possuem diferença. Embora a mensagem, o estudo, a vida, a devoção, né? A liturgia, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Não é isso? Quando eu pergunto ao senhor, já dirigiu alguma igreja? Como foi o seu encontro, né, com Cristo no caminho de Guatemala, né? Não foi de Damasco, mas foi um encontro com o mesmo propósito e objetivo que o Senhor tem na vida de todos nós, com vocação e chamada diferente, mas como Cristo, como Senhor e único Salvador e Redentor, né? Cristo crucificado e Cristo ressurreto. São 3 mundos diferentes. Igreja, o mundo eclesiástico é diferente, porque existe uma administração e uma forma de conduzir. Exatamente. Existe um mundo acadêmico, que eu chamo de seminário ou teológico, que é totalmente diferente, que por vezes entra em choque, porque o conhecimento é aguçado e o entendimento é outro. Você vai amadurecendo, não é? Você vai crescendo na graça e no conhecimento. Alguns dizem que a letra mata, mas aí é a letra de Moisés e o Espírito, né, vivifica. Nós sabemos disso. E existe o terceiro mundo, que é o campo missionário, é o mundo missiológico. Então, o senhor permeou pelo mundo missionário, missiológico, campo, e pelo eclesiástico e o teológico. Também. Quando eu entendi que o propósito do Senhor na minha vida era servir a Ele e fazer a sua obra, aliás, levar o Evangelho pelo mundo, Deus me fez voltar para a igreja das minhas origens. Certo. Aquela igreja onde meu pai foi diácono, aquela igreja onde eu tenho as minhas primeiras Suas lembranças raízes. E minhas raízes. Eu lembro que Deus colocou no meu coração começar a visitar a igreja, aonde meus pais eram membros. Voltei, falei com o pastor da igreja aonde eu entreguei minha vida a Cristo. E lembro que quando eu voltei para a igreja onde meus pais congregaram, há alguns anos atrás, escutei a pregação do pastor.
E quando ele pregava, comecei a chorar, porque eu lembrava dos momentos quando meu pai servia ao Senhor. Nessa igreja, eu não sabia ainda que Deus tinha preparado a plataforma para lançar o meu ministério, mas também o meu preparo ministerial e teológico. Uma igreja bem estruturada, que tinha um instituto bíblico. Aí conhecia um dos mestres que eu já tive na minha vida, o pastor Carlos Arturo Martínez, a quem hoje eu considero como meu pai espiritual, um homem dedicado ao estudo da palavra do Senhor. Um Gamaliel, Exatamente. na vida de Paulo. Exatamente. Embora Paulo, né, tenha uma bagagem fundamental. Com 40, 50 anos de ministério, na época que eu conheci ele. E cada ensinamento que eu recebia era como incendiar uma chama que estava dentro do meu coração. Então, eu ingressei no Instituto Bíblico no ano 2000. Eu já tinha, para essa época, já tinha por volta de 17 anos. Mais ou menos eu tinha uns 2 ou 3 anos de estar pregando a palavra. E quanto o pastor da igreja, como o diretor do Instituto Bíblico, eles entenderam, graças a Deus, a minha chamada. Aí onde eu falo, é importante ter essa convicção que nós temos sido chamados, como também vocacionados pelo Senhor. Perfeito. Mas também essa liderança, aqueles homens que vão lá na frente, eles instruir no caminho certo, porque, logicamente, esse caminho é um caminho de aperfeiçoamento, um caminho onde nós, dia por dia, estamos aprendendo a caminhar com o Senhor. Então, a minha preparação teológica começou no ano 2020 e chegou até o 2022, para essa época. Eu fiquei por volta de 2 ou 3 anos no Instituto Bíblico. Eu fui formado em um diplomado em formação ministerial. Aprendi algumas ramas teológicas também. E, a partir desse momento, também eu fui induzido a um estudo profundo da palavra do Senhor. Perfeito. Deus, ele é maravilhoso, ele cuida da gente. É importantíssimo ter líderes que têm a visão e a comunhão com o Senhor, que nos chamou para isso. Exatamente. É óbvio que no caminho, na caminhada, nós passamos por diversas dificuldades. Eu cheguei com 33 anos, novo. O senhor também chegou, foi chamado, foi trabalhando novo. Às vezes por causa da carência, da necessidade do campo missionário e, com certeza, pela convicção do homem, da liderança, homem de Deus, que reconheceu o chamado divino sobre a sua pessoa. Eu tive muitos empecilhos, eu tive muitos que se levantaram, mas também tive homens, como o senhor teve, que me abraçaram, me acolheram, me tangiram, né? Me guiaram pelo caminho certo e, graças a Deus, nós chegamos lá. É muito difícil, é muito árduo, mas a graça nos basta. Não é assim que Paulo nos fala, né? Nos deixou escrito. Então, veja só, nós sabemos que as falas são diferentes desses 3 mundos, mas é importante para que o obreiro possa estar preparado, para que possa instruir também os demais, né? Não de forma enciumada, mas que possa abrir as veredas e orar para que Deus possa usar e levantar um novo povo, jovens, em diversas áreas, para que possa fazer a sua obra. Veja só, em relação a uma janela 10x40, o que o senhor tem a dizer? Bom. E os países que ainda estão fechados, as cortinas de ferro, né, a oposição. Bom, primeiro eu preciso falar o seguinte. Todo país apresenta, até o dia de hoje, eu já passei por mais de 10 países. 10 países. Por conta da obra missionária. Tenho estudado muito a respeito de alguns países que até o dia de hoje representam um grande desafio na evangelização, mas particularmente, pastor Rosam, eu penso, desde os meus começos, Guatemala é um país que há umas
4 ou 5 décadas atrás, teve muitos conflitos. Certo. Aí o senhor está falando da missão cultural, né? Da Guatemala, Exatamente. da sua base ali, seu início. Meu Sim, início, perfeito. né? Que foi o meu gênesis. Sim, queremos... E, logicamente, por exemplo, Guatemala é um país que, ao início, tinha grandes desafios. Os pastores, eles ficaram no meio também de uma guerra civil que durou por conta de 40 anos. Meu Deus. Se acredita que na guerra civil que nós tivemos na Guatemala, por 40 anos, quase 200.000 pessoas perderam a vida. Muitos dos nossos irmãos uma de perseguição pátria, religiosa mesmo. Exatamente. Política e religiosa. Política e religiosa também, porque quem não se alinhava aos pensamentos da guerrilha Sim. ou também do exército, de alguma maneira ficava no meio do fogo cruzado. E muitos dos nossos cidadãos, eles migraram para o sul do México, principalmente para a península de Yucatán. E muitos pastores, infelizmente, eles morreram. Pastores e seus familiares. Exatamente. Tem muitos pastores que eles vieram a ser mártires por causa do evangelho. Então, Sim. por que eu falo isso para responder ao senhor? Em nosso contexto latino-americano, a Igreja do Senhor tem passado diferentes fases. E muitas vezes tem sido de perseguição. Sim, mas não até o sangue, como o apóstolo falou, né? Mas no caso da Guatemala, sim, na Guatemala, sim. Tem alguns sim, pioneiros do evangelho não, né? que eles entregaram sua vida por causa do Cristo, e principalmente nessa zona que faz divisa com México. Aqui muitos é muito pastores. fácil, muito fácil. Exatamente. Tem outro tipo de perseguição, mas não é até o sangue. Não é até o sangue. Então, eu penso o seguinte, pastor. Em qualquer parte do mundo, a igreja, em algum momento, tem experimentado algum tipo de perseguição. Certo. Na minha caminhada missionária, eu já tive a oportunidade de interagir com pessoal de mais de 50 países do mundo. Quanto em congressos, como em encontros missionários, ou através também do percorrer das visitas em diferentes países. Tenho conhecido pessoal de diferentes nações e conheci já pessoal de nações que estão dentro da janela 1040. Então, particularmente, penso que a força que nós temos como igreja da América Latina deveria ser usada justamente para nós encaminhar um trabalho evangelístico e missionário em nações onde o evangelho ainda não foi implantado. Não foi implantado ou a pregação não é permitida. Sim. Era o anseio, o desejo do apóstolo Paulo. Exatamente. Um país, por exemplo, um país que não está dentro da janela 1040, mas está muito próximo, o Marrocos. Eu tenho um amigo que ele tem muitos anos de estar fazendo a obra do Senhor em Marrocos. Ele chegou como missionário e até o dia de hoje eles pregam a palavra e faz reuniões com irmãos em lugares clandestinos. Sim. Porque são nações com uma forte influência muçulmana. Que é crescente, né? Depois falaremos um pouco sobre isso. Então, pastor, para falar a respeito da janela 1040, penso que é um dos grandes desafios da Igreja do Senhor. Sim. E precisamos unir força para formar obreiros, para preparar missionários e enviar a essas nações onde o evangelho é restrito ainda. Certo. Desses 10 países percorridos por sua pessoa, qual que o senhor encontrou mais dificuldade? Bom, eu penso em todos os aspectos, não só no âmbito espiritual, mas relacionamento, alimentação, cultura, né? Cultural, não envolve só essas duas questões, mas N questões. Qual foi o país mais difícil e a maior dificuldade nesse país? Particularmente, eu fico com Cuba.
Cuba? Cuba, como sempre eu tenho falado, na apresentação que nós fizemos alguns meses atrás em algumas igrejas do estado do Rio de Janeiro, Cuba é uma nação que até hoje tem a ditadura mais longa da América Latina. Praticamente 60 anos de ditadura comunista. Lembro que ao início, isso tem a ver muito com o voto que eu fiz ao Senhor ao início do meu ministério. Eu falei para o Senhor, Senhor, o dia que o Senhor me leve além das fronteiras da Guatemala, que seja apenas para fazer a tua obra, levar a tua palavra e estender o reino de Deus. E um dia entrou em contato comigo uma missionária que eu conhecia há muitos anos na Guatemala e que, nesse tempo, ela estava morando em Miami, nos Estados Unidos, e ela me disse, Pastor Josué, acabo de conversar aqui com um pastor cubano, de fato, ela é cubana, e ele me diz que tem a intenção de estender um convite para que o senhor possa ir uns dias a Cuba. Depois ela me passou o contato. Eu entrei em contato com esse pastor e o pastor, ao início, ele fez o convite para eu conhecer Cuba. E eu falei para ele, pastor, para eu ir para Cuba, eu vou ir diretamente para fazer a obra do Senhor. Eu não quero perder uma oportunidade só apenas para conhecer. Ele levantou um permisso, uma autorização internacional. Ele preparou, também foi intermediário para o meu visto religioso, porque lá em Cuba a gente não pode pregar se não tem uma autorização das autoridades. E, bom, isso levou um bom tempo. E uns 4 ou 5 meses depois de nós termos a primeira conversa, eu viajei para Cuba. Foi realmente uma ousadia para esse tempo, porque era o segundo país que eu visitava, apenas o segundo país. Desde o mesmo momento que eu cheguei a Cuba, eu fiquei chocado da realidade. Eu vi muita revisão. Eu fiquei só em uma pesquisa, uma revisão estrita da parte das autoridades cubanas. Fiquei como 2 ou 3 horas aguardando o visto religioso. Logo depois chegou um casal, me levou para uma casa na Havana, mas o meu destino era Bayamo. O dia seguinte, eu fui da Havana para Bayamo. Foi um trajeto de aproximadamente 13, 14 horas por terra. E eu comecei a ver a realidade dessa nação. Uma nação que está sendo devastada pela pobreza. Um dia, eu vi uma apresentadora de televisão da Guatemala e falou, nossa, eu fui para Cuba de passeio, mas eu não vi tudo isso que o mundo fala. Sim. Claro, porque ela foi como um turista. Diferente. Ela foi aquela burbuja, né? Aqueles lugares turísticos, né? Aquelas Sim. praias do Caribe. A realidade é outra. Exatamente. Mas quando nós olhamos para o povo cubano, aquele povo que luta no seu dia a dia com essa realidade, nós vemos uma realidade totalmente diferente. Então, para mim, os 17 dias que eu passei pela ilha do Caribe, eu recebi um forte ensinamento. Eu cheguei em casa de médicos cubanos e eu lembro que um dia eu visitei a casa de um casal de médicos cubanos, crentes, um homem e uma mulher de Deus. E eles me convidaram a sentar na mesa. Na hora que eu sentei, era quase meio-dia, eles me ofereceram para comer algo tão simples. Eles me ofereceram um pão com ovo. Sim, é interessante. A questão cultural já é difícil, porque se nós viajarmos, falando do nosso país, de um estado para o outro, nós já teremos algumas restrições e isso pode ocasionar algumas crises existenciais. Eu acredito que o senhor também já passou por isso na questão da missão cultural e transcultural. Em relação a Cuba, que o senhor disse que foi o país de maior dificuldade, mas também de maturidade, de crescimento, de aprendizado, né? Porque
Eu quero fazer um paralelo. O nosso país é uma maravilha, né? Emana mel. É a cidade que emana mel e leite. Os cachos de uva são grandes. Mas nós temos uma dificuldade, me atrevo a dizer, uma decadência teológica muito grande, porque nós bebemos de muitas fontes que vêm da América. E, teologicamente falando, nós não se achamos ainda. São várias teologias. Teologia da libertação, por agora tem da missão integral, enfim, os teólogos de plantão aí vão fazer uma listinha, um checklist, tem várias. Nós temos a teologia da prosperidade no nosso país, que aflora. Então, nós sabemos que o apóstolo São Paulo sofreu, Jesus sofreu, nós não estamos pregando um evangelho de comiseração e nem de sofrimento, mas nós sabemos que existe um preço a pagar. Existem resistências diárias, e até mesmo do nosso ego, da nossa renúncia. Toma a cruz, negue-se a si mesmo e seguir o Senhor, não é assim? Então, nós sabemos que o campo missionário tem as suas dificuldades, ele é árduo, mas tem, me permita dizer, 3 elementos, entre aspas, com exceção do Espírito Santo, que é o que eu disse. Ele convence, ele é o autor principal. Ele convence o homem do pecado, da justiça. Quando eu falo homem, no sentido homem, mulher, criança, enfim. Do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos dois fatores aí. Há uma agência missionária, que é o que envia. Melhor, 3. Aí, uma igreja, que tem um departamento missionário. Uma agência missionária que é específica nesse segmento. Nós temos algumas aí há décadas, né? Como posso citar a Jocum, que é uma das antigas. Tem outras missões, missão em Cairós, não sei se ainda está nativa, enfim, N missões. E nós temos o próprio missionário. Então, são 3 agentes. 4, o Espírito Santo. Esse não falha. Eu quero lhe fazer uma pergunta e nós temos liberdade. Porque o podcast é no caminho. Vem com a gente que no caminho nós falamos. A gente te fala. Então, nós temos liberdade aqui, é lógico, com responsabilidade de sermos um livro aberto. Qual o maior responsável pela maior carência e dificuldade encontrada no campo? Eu digo no sentido, nós não somos imaturos o suficiente para pregarmos que o céu ele é colorido e que para chegar lá tem uma escada muito fácil. E essa escada só desce, não precisa subir, não precisa esforço nenhum. Embora nós saibamos que a graça ela é irrevogável, né? Pode ter alguns questionamentos, posteriormente nós vamos falar sobre isso, porque confundem muito, né? A teologia no nosso país é como se jogasse confeitos, tem várias ramificações, e é louvável que isso exista. A agência missionária que envia e abandona, o missionário que vai, que fica frustrado, crises existenciais e volta, a igreja que não supre a necessidade devida e não acompanha o missionário em todos os quesitos. No caso, se é um missionário solteiro, é um tratado diferente. Se é um missionário casado com sua esposa e com filhos, é outro tratado. Quando a questão é transcultural, outro idioma. Tem a questão da idade das crianças, da escolaridade, enfim, da educação, né? Questão pedagógica. Então, quem é o responsável por algumas frustrações e um encontro que bate de frente com a maior dificuldade encontrada no campo missionário? Considero que a principal responsável é a igreja. Certo. É porque a administração dela, os homens, a liderança. Quando nós falamos, para fazer uma separação, quando nós falamos de uma agência missionária, muitas vezes elas funcionam de maneira independente. Certo. E entendemos que elas, às vezes, vêm a substituir um ente que é muito maior, que é a Igreja do Senhor. Então, eu penso que hoje em dia... A igreja é como se fosse um guarda-chuva, tem amparar uma árvore que produz a sombra devida para
a igreja hoje em dia... Para a manutenção do missionário. Ele tem passado essa responsabilidade às agências missionárias. Mas realmente, quando nós vamos às Escrituras, nós vemos que é o Senhor Jesus Cristo falando à sua igreja, que ele diz, ide pelo mundo. Então, entendemos que hoje uma válvula de escape para nós corrermos detrás do cumprimento da grande comissão do Senhor vem a ser as agências missionárias. E glória a Deus por isso. Porque entendemos que detrás delas tem muita gente encorajada, que vendo a realidade da igreja do Senhor, que está adormecida na função que ela tem que exercer, de constituir, de formar e de enviar os missionários, elas vêm de alguma maneira substituir, mas nós entendemos que a igreja do Senhor, ela é a representante, a digna representante de Cristo Jesus na terra. E o Espírito Santo é o vicário de Cristo. Mas o Espírito Santo, ele vai equipar a sua igreja para ela cumprir a ordem que o Senhor Jesus Cristo emanou através dos discípulos quando ele subiu ao céu. Sim. Então, eu entendo que cada um de nós temos uma responsabilidade individual. Perfeito. Nós precisamos fazer de nosso entorno, de nosso dia a dia, um campo missionário. Mas quem é o motor para exercer, dar vida, executar essa obra missionária sobre a terra é a igreja. Então, entendemos, particularmente penso no contexto brasileiro, o pastor já referiu toda essa diversidade teológica, essa diversidade, dizem, exatamente, denominacional e tudo isso. Mas eu penso que a igreja brasileira, em boa parte, ela está adormecida. Um gigante adormecido. Tem um grande potencial. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu vim ao Brasil, um amigo usou uma palavra que até o dia de hoje eu não esqueci. Falou, o missionário Josué, você é missionário no país dos missionários. E, de alguma maneira, o seu passo pelas igrejas vai como reavivar essa chama missionária que está muitas vezes adormecida nos pastores, na liderança, nos membros da igreja, porém nos membros da igreja. Então, eu penso que é um trabalho em conjunto. Nós, como cristãos, que temos essa responsabilidade de ir às fontes da palavra, de entender que a chamada é para cada crente de levar a palavra, também de alguma maneira contribuir. Se eu não posso ir, então eu tenho que contribuir com aquele que tem sido chamado, que tem sido vocacionado, que tem sido preparado, para que ele não vai ter uma crise existencial, vai ficar frustrado. Uma frustração grande. E depois ele vai voltar. Porque, pastor, eu realmente... Volta entendo que e se afasta depois. Podcast é uma janela, mas aqui realmente temos um tempo muito reduzido para falar a respeito das coisas que o missionário tem que superar. Para ele cumprir o ID, o chamado do Senhor. Então, é muita coisa, muito fator, o fator cultural. Tem coisas que mesmo Primeiro, ele é um ser, né, volitivo. Ele tem sentimentos. Ele tem sentimentos. Ele possui sentimentos. Ele tem necessidades biológicas. Como um ser humano, não é uma máquina. Ele tem saudade, ele tem uma série de questões. Veja, o que se fala por aí é o Deus que chamou, o Deus que separou, o Deus que enviou, ele cuida. Ou seja, nós não temos responsabilidades. É tudo para Deus. Deus cuida. Deus cuida realmente, mas ele usa quem? Ainda sem nenhum aparato religioso de convívio de grau maduro, de maturidade, alguns ainda dizem, ele usou a jumenta. Mas aonde estão as jumentas para que ele possa usar hoje? Nós sabemos que não foi bem assim, no sentido literal. Ele usa os corvos, mas não foi o corvo no sentido literal. Foram os homens da planície, que lá habitavam, que Deus usou para que sustentasse Elias. E esse foi o maior milagre, porque Deus usar um animal que nós falamos que são irracionais, pastor.
É mais fácil. Exatamente. Concorda comigo? Eu sempre falo, nós espiritualizamos aquilo que é 100% material. Porque, como o pastor falou, nós temos uma necessidade volitiva, Sim. nós temos uma necessidade fisiológica, temos uma necessidade afetiva, porque principalmente quando o missionário ele é solteiro, ele logicamente ele fica mais vulnerável a esse distanciamento da sua pátria, da sua família, do seu entorno. Então, logicamente, ele fica muitas vezes preso. O seu idioma, que exatamente, linguístico também. Para entender, né? Exatamente. Então, a lista é muito grande. Então, a Igreja do Senhor, como aconteceu no livro do Atos dos Apóstolos, e no tempo também do ministério paulino, ao longo das cartas do apóstolo Paulo, é revelada a maneira como a igreja deve de assumir a obra missionária. Sim. Tem pessoas que acham que contribuir com uma obra missionária é apenas em um evento em particular. E não. A necessidade da obra missionária é algo do dia a dia. Sim. É algo que precisa ser sempre a toda obra suficiente. Então, como Igreja do Senhor, nós precisamos sempre proporcionar os recursos espirituais, oração, intercessão, os recursos também materiais, contribuição missionária. Logicamente, ajudar na logística que o missionário, que a obra missionária precisa, para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Sim. E depois também contribuir também com o apoio que o missionário precisa também no campo. Então, são muitas coisas que a Igreja do Senhor precisa ter mais solvência para que os missionários que venham a ser o representante do reino de Deus, eles possam realizar a obra do Senhor dentro do marco das possibilidades. Ser mais atuante. Exatamente. Né? Eu falei a questão dos animais irracionais, porque se Deus fala comigo, eu ainda fico com dúvida. Senhor, será mesmo? Né? Porque Deus usa as pessoas, eu acredito. Porque Deus trabalha com pessoas e fala com pessoas. Então, abençoa ele, abençoa o pastor Josué, abençoa o missionário. Será que Deus falou? Né? Surge essa... Mas veja só, em Atos dos Apóstolos, o Senhor falando, no capítulo 13, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. O que havia na igreja era o de melhor, e eles mandaram para o campo. E, servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Eles mandaram os melhores que estavam na igreja. Exatamente. Hoje nós temos carência de doutores, de mestres, que isso é dom de Deus, e aqueles que se dedicaram ao ensino, nós não achamos mais na igreja, e nem no campo missionário. Onde eles estão? Nas faculdades teológicas, nada contra, porque eles precisam também viverem, né? Serem supridos daquilo que eles vivem, da profissão, virou profissão hoje. Não estou tecendo uma crítica, né, acirrada, não é nada disso. Eu estou dizendo que precisamos que os líderes, que nós também possamos falar dos ajustes e cada um na sua posição como um corpo. Porque Paulo, quando ele fala da igreja na visão antropológica, né, do homem, do antropo, do homem, ele diz que cada um tem o seu local e a sua posição. Então, eu não posso estar em posição indevida. Então, se eu não posso ser um missionário e sou um doutor, eu vou ajudar o missionário. Se eu não posso ser um doutor e posso ser um missionário, o doutor tem que ajudar o missionário. E assim sucessivamente. O corpo tem que estar bem ajustado, porque senão fica difícil para o nosso entendimento e para o nosso trabalho na seara do Senhor. E aqui, justamente, pastor, para encerrar, tem um ponto também importante. O Senhor citou capítulo 13 do livro de Atos. Sim. E nós vemos que, basicamente, esta igreja
começava a ser uma igreja gentil também. Então, a igreja de Antioquia, ela nesse momento estava se tornando como o epicentro. Sim, o epicentro da obra missionária para o mundo. Já não era mais Jerusalém. Não era mais. Então, nesse momento, começa o trajeto missionário de o apóstolo Paulo, justamente com seu acompanhante, né? Para eles fazer uma obra pelo mundo conhecido naquele tempo. Sim. Então, é uma igreja que tinha doutores e tinha profetas. Então, muitas vezes tem igrejas tradicionais que têm deixado esse trabalho missionário e que hoje muitas igrejas que já não estão tão desmarcadas do movimento denominacional tradicional, agora é que estão fazendo o trabalho. E uma deles é as agências missionárias. Elas estão hoje assumindo uma responsabilidade que deveria ter matriz nas igrejas mesmo. Então, a igreja ela tem que criar essa consciência, Exatamente. ou trazer à tona a consciência a qual nós fomos alcançados por eles lá de trás. Não é? Era chamada o centro, o olho do cristianismo, né? Existia a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria. Ali, no mínimo, eles falavam 6 idiomas. Né? O grego, o sírio, o fenício, o persa, aramaico, latim. Vemos aí a ação dos dons espirituais. Do Espírito Santo. Então, tudo tem que ir ligado uma coisa com outra. Porque hoje também, pastor, vemos constantemente algo vestido com aparência de missões que vem a ser um turismo gospel. Sim. Hoje muita gente está iludida com se desplaçar para outras localidades, para outras regiões, para outros estados, para outras nações, apenas para criar um espejismo missionário, mas que dentro dele não tem conteúdo, não tem essência de Deus, da palavra. Então, tem muita gente que hoje vai, com a entrada das redes sociais, que agora faz parte do nosso dia a dia, tem muita gente que, às vezes, vai com a outra nação apenas para tirar foto, mas de obra missionária não tem nada. Então, precisamos voltar para a essência das missões e entender que fazer missões também é trazer o reino de Deus aos corações e às vidas que ainda não conhecem de Cristo Jesus. Amém. Pastor Josué Souto, foi um prazer estar contigo aqui. Deus abençoe ricamente seu ministério. E vocês contribuam de alguma forma comentando, compartilhando esse vídeo, e as portas estão abertas. Que vocês possam vir até nós também, nos conhecermos, aquele a qual nós não conhecemos ainda, trocarmos contato, algumas informações, suas considerações finais. Muito obrigado, pastor amado. Agradeço muito pela oportunidade. Eu gostaria de encaminhar minhas últimas palavras aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos parentes. Entender que existe um evento que vem a ser praticamente o motivo de nossa esperança. Jesus, ele está voltando pela sua igreja. E entendemos que este tempo profético, este tempo que Deus nos está permitindo, como cristãos e como igreja, viver, é uma oportunidade para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Amém. Como pastores, como ministros, como missionários, seja qual seja o cargo, a posição, o ministério, a área que Deus tenha colocado na sua vida, entendamos uma coisa: o motivo de nossa existência como igreja neste lugar, nesta terra, é cumprir a palavra do Senhor, de pregar o evangelho a toda criatura. Deus tem nos colocado em um espaço, em um ambiente particular, e temos que pregar a palavra do Senhor. E se você foi chamado para a obra missionária, não resista, porque Deus, sem dúvida, Ele vai preparar a sua vida, Ele vai colocar as pessoas, mas quem vai decidir cumprir essa chamada somos nós. Amém. Deus abençoe o pastor Josué Souto. Com certeza ele voltará ao nosso cantinho de diálogo, no podcast No Caminho e no estúdio 304. Está chegando ao fim o nosso programa. Aqui eu tenho uma novidade. Esse aqui é o meu primeiro livro que está impresso. Temos outros para estar
na fornalha, tem 2 prontos, e esse aqui está completo para aquisição daquele que comentar e compartilhar. Faça isso. Doaremos para que possa enriquecê-lo na caminhada. Aqui é um manual básico de perguntas e respostas teológicas. Serve para todos os segmentos religiosos. Tem mais de 500 perguntas e respostas. Servem para aqueles que irão passar por concílios, por aqueles que estão estudando teologia, seminários, enfim. Será enriquecedor, eu acredito. Então, comente, compartilhe e nós entraremos em contato posteriormente. Tá bom? Vem conosco no caminho, a gente se fala. Vem conhecer o Estúdio 304 para tomarmos um café e dialogarmos, porque precisamos crescer e isso faz parte da vontade de Deus. Tá bom? Você que tem desejo de expor o seu ministério, comentar acerca de igreja, missão, teologia, procure-nos. As portas estarão abertas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.